Perseguições contra os cristãos na Pérsia. Capítulo 3. Após o evangelho se espalhar por toda a Pérsia, os sacerdotes pagãos, adoradores do sol, muitos se alarmaram, receosos de perder a influência que até então mantinham sobre as mentes e as posses das pessoas. Por isso, julgaram conveniente queixar-se ao imperador Sapores de que os cristãos eram inimigos do Estado e mantinham uma correspondência traiçoeira com os romanos, os grandes adversários da Pérsia. Este imperador, naturalmente adverso ao cristianismo, creu facilmente em tudo o que diziam sobre os cristãos e ordenou que fosse eles perseguido em todo o território persa. Mediante tal edito, muitas pessoas ilustres na igreja e no estado foram martirizadas pela ignorância e ferocidade dos pagãos. Constantino, o grande informado das perseguições na Pérsia, escreveu uma longa carta a Sapores, a fim de narrar o castigo que se abatera sobre os perseguidores e o grande êxito alcançado pelos que haviam parado de perseguir os cristãos. Ao referir-se às suas vitórias sobre imperadores rivais de sua época, contou: somente pela minha fé em Cristo Jesus é que os subjuguei. Por isso, Deus foi me ajudando, deu-me a vitória na batalha e fez-me triunfar sobre meus inimigos. Da mesma maneira, me tem ampliado os limites do Império Romano, de modo que se estende desde o Oceano Ocidental até quase os confins do Oriente. E nestes domínios não tenho oferecido sacrifício às antigas divindades, nem usado encantamento ou adivinhações. Só tenho oferecido orações ao Deus Onipotente e seguindo a cruz de Cristo. Muito me regozijaria se o trono da Pérsia achasse também glória e abraçasse os cristãos, de modo que tu comigo e eles contigo pudéssemos gozar a verdadeira felicidade. Como resultado deste apelo, a perseguição parou por um tempo, porém renovou-se em anos posteriores, quando outro rei ascendeu ao trono da Pérsia. Perseguição sobre os hereges arianos. O autor da heresia ariana foi Ário, natural da Líbia e bispo de Alexandria, que em 318 d.C. começou a tornar públicos seus erros. Foi condenado por um conselho de bispos líbios e egípcios e a sentença foi confirmada pelo Concílio de Niceia em 325 d.C. Depois da morte de Constantino o Grande, os arianos acharam meios de aproveitar o favor de seu filho e sucessor no Oriente, também chamado Constantino, e assim levantou-se uma perseguição contra os bispos e os cristãos fiéis. O célebre Atanásio e outros bispos foram exilados e suas administrações eclesiásticas cheias de arianos. No Egito e Líbia, 30 bispos sofreram martírio e muitos outros cristãos foram cruelmente atormentados. Em 386 d.C., Jorge, bispo ariano de Alexandria, investido de autoridade pelo imperador, começou uma perseguição naquela cidade e suas adjacências e empregou com dureza diversas práticas infernais. Foi ajudado em seu diabólico ardil por Catofônio, governador do Egito, Sebastião, general das forças egípcias, Faustino, o tesoureiro, e Areclio, um oficial romano. As perseguições aumentaram de tal forma que o clero foi expulso de Alexandria, decretaram o fechamento das igrejas
e as crueldades manifestadas pelos hereges arianos foram tão grandes como aquelas praticadas pelos idólatras pagãos. Se alguém, acusado de ser cristão, fugia, toda a sua família era morta e seus bens confiscados. Perseguição sobre Julião, o apóstata. Este imperador era filho de Júlio Constantácio e sobrinho de Constantino, o Grande. Estudou as bases da gramática sobre a inspeção de Mardônio, um eunuco pagão de Constantinopla. Seu pai enviou algum tempo depois a Nicomede para que fosse instruído na religião cristã pelo bispo Eusébio, seu parente. Seus princípios, porém, achavam-se totalmente corrompidos pelos perniciosos ensinamentos de Escebólio, o retórico, e de Máximo, o mago. Ao morrer Constantino no ano 361 d.C., Julião o sucedeu e tão pronto chegou à dignidade imperial, renunciou ao cristianismo e abraçou o paganismo, que durante alguns anos entraram em descrédito. Mesmo ao restaurar o culto idólatra, não emitiu qualquer edito público contra o cristianismo. Chamou de volta todos os pagãos exilados, permitiu o livre exercício da religião a todas as seitas, mas privou a todos os cristãos de cargos na corte, na magistratura e no exército. Era casto, temperado, vigilante, laborioso e piedoso, mas proibiu todos os cristãos de manter escolas ou seminários públicos e privou toda a liderança cristã dos privilégios que lhe houvera concedido Constantino o Grande. O bispo Basilio fez-se famoso, no princípio, por sua oposição ao arianismo, o que atraiu sobre ele a vingança do bispo ariano de Constantinopla. Da mesma maneira, opôs-se ao paganismo. Em vão, os agentes do imperador tentaram impedi-lo mediante promessas e ameaças. No entanto, ele se manteve firme na fé e foi deixado no cárcere para que padecesse outros sofrimentos. Quando o imperador chegou acidentalmente a Âncira, Julião decidiu interrogá-lo pessoalmente, e quando o homem de Deus compareceu diante de sua face, fez todo o possível para dissuadi-lo de perseverar na fé. Basílio, todavia, não apenas se manteve firme, mas com espírito profético, predisse a morte do imperador e afirmou que este seria atormentado na outra vida. Encolerizado, Julião ordenou que o corpo do seguidor de Cristo fosse descarnado cada dia, em 7 diferentes partes, até que sua pele e carne ficassem totalmente destroçadas. Essa inumana sentença foi executada com rigor, e o mártir expirou em 28 de junho de 362 d.C. Donato, bispo de Arrezó, e Larino, um eremita, e Gordiano, um magistrado romano, sofreram na mesma época. Artêmio, comandante das forças romanas no Egito, foi privado de seu mandato por ser cristão. Logo, teve os bens confiscados e foi decapitado. No final do ano 363 d.C., a perseguição persistia de maneira terrível. Contudo, devido à falta de detalhes, mencionaremos apenas que na Palestina muitos foram queimados vivos, outros arrastados pelos pés através das ruas despidos, até expirar. Alguns foram fervidos até morrer, muitos foram apedrejados e outro tanto sofreu espancamento na cabeça com garrotes até perder os miolos. Em Alexandria, foram inumeráveis os mártires que morreram pela espada, pelo fogo, pela crucificação e pela decapitação. Em Aretusa, vários foram estuprados e tiveram o ventre cheio de milho antes de serem entregues aos porcos, os quais, ao devorar os grãos, também comiam-lhe as entranhas. Em Trácia, Emiliano foi queimado na fogueira e Domício assassinado em uma cova onde se escondera. Julião, o imperador apóstata, morreu de um ferimento em sua expedição contra a Pérsia em 363 d.C. e enquanto expirava,
lançou as mais horrendas blasfêmias. Foi sucedido por Joviano, que restaurou a paz na igreja. Depois da morte de Joviano, Valentiniano assumiu o império e associou-se a Valente, um ariano e perseguidor implacável que dominava o Oriente. A perseguição dos cristãos pelos godos e vândalos. Nos tempos de Constantino o Grande, muitos godos escitas abraçaram o cristianismo, e a luz do evangelho espalhou-se de maneira considerável em Escitá. Embora os reis daquele país e a maioria do povo continuasse pagão, Fritigem, rei dos visigodos, era aliado dos romanos. Porém, Atanarico, rei dos ostrogodos, estava em guerra contra eles. No reino de Fritigem, os cristãos viviam sem ser molestados. Atanarico, porém, ao ser vencido pelos romanos, dirigiu sua vingança contra seus súditos cristãos e começou suas demandas pagãs no ano 370 depois de Cristo. Os godos eram arianos e autodominavam-se cristãos. Por isso, destruíram todas as estátuas e templos dos deuses pagãos, mas nenhum dano causaram às igrejas cristãs conservadoras. Alarico tinha todas as qualidades de um grande general. A desenfreada temeridade dos bárbaros godos, ele acrescentava a coragem e a destreza do soldado romano. Conduziu suas forças à Itália, atravessou os Alpes e, mesmo rachado durante um tempo, voltou depois com força irresistível. O último triunfo romano. Depois dessa afortunada vitória sobre os godos, celebrou-se o triunfo, como se dizia em Roma. Durante centenas de anos, esta grande honra fora concedida aos generais vitoriosos. Ao voltarem de uma campanha triunfante, em tais ocasiões, a cidade presenciava marchas de tropas que arrastavam atrás de si prisioneiros de guerra, entre os quais às vezes achava-se reis cativos e generais vencidos. Este seria o último triunfo, porque celebrava a última vitória romana. Apesar de ter sido ganha por Citilício, o general foi Honório que levou o triunfo ao entrar em Roma no carro da vitória e conduzi-lo até o Capitólio entre o clamor da população. Depois, como era de costume em tais ocasiões, houve combates sangrentos no Coliseu, onde gladiadores armados com espadas e lanças lutavam tão furiosamente como se estivessem no campo de batalha. A primeira parte do sangrento espetáculo havia terminado. Os corpos dos mortos foram arrastados com ganchos e a areia avermelhada coberta com uma nova camada limpa. Então abriram-se os portões a fim de dar entrada a um grupo de homens altos de boa aparência, na flor da juventude e da força. Alguns levavam espadas, outros tridentes e redes. Deram uma volta ao redor da arena e, ao deter-se diante do imperador, levantaram suas armas e, com os braços estendidos para o alto, a uma só voz, lançaram a saudação: Ave César, morituri ti salutante. Ave César, os que vão morrer te saudam. Recomeçaram os combates. Os gladiadores com as redes e os tridentes tentavam prender os que traziam espadas, e quando isso acontecia, matavam-nos implacáveis com o tridente. Quando um gladiador feriu seu adversário e o tinha caído aos seus pés, olhava os anelantes rostos dos espectadores e gritava: Hoc habet, ei-lo aqui, e esperava o capricho dos espectadores para matar ou deixar com vida. Se os espectadores estendessem a mão com o polegar para cima, o vencido era tirado dali a fim de se recuperar, se possível fosse, de suas feridas. Porém, se assinalasse fatalmente com o polegar voltado para baixo, o vencido era morto, e se este não se dispusesse a apresentar o pescoço para o golpe de misericórdia, gritava com escárnio das galerias: Recip ferum, receba o ferro. Pessoas privilegiadas que se achavam na audiência desciam até a arena para contemplar melhor a agonizante respiração de alguma vítima valente, antes que seu corpo fosse arrastado
para a porta dos mortos. O espetáculo prosseguia. Muitos foram mortos e a plebe, excitada ao máximo pela coragem desesperadora dos que lutavam, gritava vivas. De repente, porém, houve uma interrupção. Uma figura rudemente vestida surgiu por um instante entre a audiência para logo saltar atrevidamente na arena. Viu-se que era um homem de aspecto rude, porém impressionante, com a cabeça descoberta e o rosto queimado de sol, sem o mais leve titubear, dirigiu-se aos gladiadores envolvidos numa lata de vida ou morte. E ao colocar as mãos sobre um deles, repreendeu duramente por derramar o sangue inocente. Logo, ao voltar-se aos muitos rostos que o fitavam, falou-lhes em voz solene e grave, que ressoou através do recinto: não correspondereis à misericórdia de Deus, que retira de vós as espadas de vossos inimigos, assassinando-se uns aos outros? Clamores enfurecidos logo abafaram-lhe a voz. Aqui não é lugar de pregação. Os antigos costumes de Roma devem ser observados. Adiante, gladiadores. Deixando o estranho de lado, os gladiadores atacaram-se outra vez. O homem, contudo, permaneceu ali para apartá-lo e esforçar-se em vão para se fazer ouvir. Então, o clamor transformou-se em gritos de sedição, sedição, acabem com ele. Os gladiadores, enfurecidos pela interferência daquele estranho, transpassaram-no e o mataram imediatamente. Também caíram-lhe em cima, da parte do furioso público, pedras e vários objetos que se achava à mão, e assim morreu aquele estranho na arena. Seu hábito mostrava ser ele um dos eremitas, que se entregava a uma vida santa de oração e abnegação, e que eram reverenciados, inclusive, pelos inflexíveis romanos, tão amantes dos combates. Os poucos que o conheciam contaram como viera dos desertos da Ásia, em peregrinação para visitar a igreja e aguardar o Natal em Roma. Sabia que era um homem santo e que seu nome era Telemaco, nada mais. Seu espírito comovera-se diante do espetáculo dos muitos que se congregavam para ver homens matarem-se entre si, e em sua simplicidade tratara de convencê-lo da crueldade e insanidade daquele ato. Morreu, mas não em vão. Sua obra se cumpriu no momento em que foi abatido, porque o choque de tal morte moveu o coração das pessoas. Enxergaram o aspecto repugnante do vício favorito a que se havia entregado, e desde o dia em que Telemaco caiu morto no Coliseu, jamais se voltou a celebrar ali combates de gladiadores. Perseguições do meado do século V ao final do século VII. Protério foi constituído pregador por Cirilo, bispo de Alexandria, que se achava bem familiarizado com suas virtudes, antes de se designá-lo a pregar. Quando Cirilo morreu, a sede de Alexandria estava ocupada por Discoro, um inveterado inimigo da memória e da família de seu antecessor. Condenado pelo concílio de Calcedônia por haver abraçado os erros do Euticó, foi deposto. Então, com a aprovação do imperador, Protério foi escolhido para preencher a vaga. Isso ocasionou uma perigosa rebelião, pois a cidade de Alexandria achava-se dividida em duas facções. Uma defendia a causa do anterior prelado, a outra a do novo. Em um dos montins, os eutiquianos decidiram lançar sua vingança contra Protério, que fugiu da igreja em busca de refúgio. Porém, na sexta-feira santa do ano 457 d.C., uma multidão deles entrou na igreja e assassinou barbaramente, e prelado arrastaram-lhe o corpo pelas ruas sobre gritos e insultos, queimaram-no e espalharam sua cinza pelo ar. Hermenegildo, filho mais velho de Leovigildo, rei dos godos na Espanha, era ariano, mas converteu-se à fé genuína
através de sua esposa, Ingonda. Quando o rei soube que o filho mudara sua posição religiosa, privou-o de seu posto em Sevilha, onde era governador, e ameaçou matá-lo, caso não renunciasse à fé que abraçara. O príncipe, para evitar que o pai cumprisse suas ameaças, adotou uma posição defensiva, e muitos conservadores declararam-se a seu favor. O rei, exasperado diante deste ato de rebeldia, começou a castigar todos os autênticos cristãos que suas tropas podiam prender, e desencadeou assim a severa perseguição. Ele mesmo empreendeu uma busca ao filho, à frente de um poderoso exército. O príncipe refugiou-se em Sevilha, de onde logo fugiu, mas foi preso em Azieta e mandado de volta a Sevilha, carregado de cadeias. Na festa da Páscoa, recusou receber a Eucarística das mãos de um bispo ariano, o que muito encolerizou o rei. Ele ordenou que seus guardas despedaçassem o príncipe, o que cumprira com todo rigor no dia 13 de abril de 586 depois de Cristo. Martim, bispo de Roma, nasceu em Todi, Itália. Tinha uma inclinação natural à virtude, e seus pais o educaram admiravelmente. Opôs-se aos hereges monotelitas, protegidos do imperador Heraclio, e por isso foi condenado em Constantinopla, onde nos lugares mais frequentados foi exposto a mofar do povo. Arrancaram-lhe todas as marcas de distinção episcopal e trataram-no com o maior escárnio e severidade. Depois de ficar alguns meses no cárcere, Martim foi enviado a uma ilha, a certa distância, e ali despedaçado em 655 d.C. Juan, bispo de Bérgamo, em Lombardia, era um erudito e bom cristão. Exerceu todos os esforços possíveis para retirar da igreja os erros do arianismo e uniu-se nesta santa obra. A Juan, bispo de Milão, teve grande êxito contra os hereges. Por isso, foi assassinado no dia 11 de julho de 683 d.C. Killer nasceu na Irlanda e recebeu de seus pais uma educação piedosa e cristã. Obteve a licença da Igreja de Roma para pregar aos pagãos em Francônia, na Alemanha. Em Uetburg, converteu o governador Gosiberto, cujo exemplo foi seguido pela maior parte do povo durante os anos seguintes. Quando Killer persuadiu Gosiberto de que o seu matrimônio com a viúva de seu irmão era pecaminoso, esta fez com que o decapitasse. Era o ano 689 d.C. Perseguições do início do século VIII ao final do século X. Bonifácio, arcebispo de Menzies, o pai da Igreja da Alemanha, era inglês e na história eclesiástica é considerado um dos mais famosos ornamentos daquela nação. Seu nome original era Wilfrid ou Infrid e nasceu em Kirton, Devonshire, então parte do reino saxão ocidental. Já aos 6 anos de idade exibia forte propensão à reflexão e parecia ávido por questões religiosas. O abade Alfred, ao perceber sua aguda inteligência, assim como uma intensa inclinação ao estudo, fê-lo ir a Nutzelen, um seminário na diocese de Winchester, onde teria maiores oportunidades de se dedicar aos estudos do que em Exeter. Depois de analisá-lo detidamente, o abade julgou-o qualificando para o ministério cristão e obrigou-o a receber esta sagrada ordem quando tinha cerca de 30 anos. Desde então, Bonifácio começou a pregar e a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Foi liberado para assistir a um sínodo de bispo no reino saxão ocidental, posteriormente no ano 719 d.C. Foi a Roma, onde o Papa Gregório II recebeu com grandes mostras de amizade e, ao encontrá-lo cheio de todas as virtudes que compõem o caráter de um missionário, despediu-se e sem nenhuma comissão concreta, com liberdade de pregar o evangelho aos pagãos onde os achasse. Ao passar pela Lombardia e Baviera, chegou a Turingia, país que já havia recebido a luz do evangelho. Logo visitou Utrecht e dirigiu-se à Saxônia, onde converteu milhares ao cristianismo.
Durante o ministério deste dedicado bispo, Pipino foi proclamado rei da França. Era ambição desde príncipe. Era a ambição deste príncipe ser coroado pelo mais santo prelado que existisse, e Bonifácio foi chamado para presidir a cerimônia em Soissons, no ano 752 d.C. No ano seguinte, sua idade avançada e suas muitas enfermidades passaram-lhe de tal forma que, com o consentimento do novo rei dos bispos de sua diocese, consagrou a Lulus, seu compatriota e fiel discípulo, a fim de pô-lo na sede de Mentis. Liberado assim de sua carga, recomendado à igreja de Mentis ao novo bispo em termos muito energéticos, e expressou o desejo de que a igreja em Fuldes fosse terminada e que sepultassem ali, pois seu fim estava próximo. Após transmitir esta ordem, empreendeu uma viagem de barca pelo rio Rin em direção à Frisia, onde levou à convenção e ao batismo de milhares de nativos. Demoliu templos pagãos e levantou igrejas sobre as ruínas daquelas supersticiosas estruturas. Ao separar um dia para a confirmação de um grande número de convertidos, ordenou que se reunissem em uma planície perto do rio Bourdes. Dirigiu-se para lá na véspera de data marcada, e ao levantar uma tenda, decidiu passar ali a noite, a fim de estar pronto nas primeiras horas da manhã seguinte. Alguns pagãos, inveterados, inimigos seus, ao tomarem conhecimento destes arranjos, lançaram-se contra ele e seus companheiros durante a noite e mataram-no juntamente com 52 de seus amigos e ajudantes. Isto aconteceu no dia 5 de junho de 755 d.C. Assim caiu o grande missionário da igreja alemã, a honra da Inglaterra e a glória da época em que viveu. Em 854 d.C., 42 pessoas de Armoria, na Alta Frígia, foram martirizados pelos saracenos. Eis como se deu o trágico acontecimento. No reinado de Teófilo, os saracenos devastaram muitas zonas do Império Oriental. Ao alcançarem consideráveis vitórias sobre os cristãos, tomaram a cidade de Amoria e muitas pessoas sofreram um martírio. Flora e Maria, distintas damas da sociedade, sofreram juntas o martírio perfecto. Era natural de Córdoba, Espanha, e fora criado na fé cristã. Possuidor de um gênio vivo, fez-se mestre em toda a literatura útil e amena daquela época. Contudo, era menos célebre por suas capacidades que por sua piedade. Após ser consagrado ao ministério cristão, executou os deveres de seu ofício com grande assiduidade e exaltidão. Ao declarar em público que Amarromã era um impostor, foi condenado à decapitação. A sentença foi executada em 850 d.C. e seu corpo honrosamente sepultado pelos seus cristãos. Adalberto, bispo de Praga, natural da Boêmia, depois de ver-se envolvido em muitas penalidades, começou a ocupar seus pensamentos com a convenção dos fiéis. Dirigiu-se então a Danzig, onde converteu e batizou a muitos. O fato enfureceu tanto os sacerdotes pagãos que se lançaram contra ele e o mataram com dardos no dia 23 de abril de 997 d.C. Perseguição no século XI. Álfago, arcebispo de Canterbury, descendia de uma família de nobre linhagem em Gloucestershire e receberam uma educação correspondente ao seu ilustre nascimento. Seus pais eram cristãos dignos e Álfago parecera herdar suas virtudes. Quando morreu Ethelwerd e a sede de Chichester ficou sem comando Dunstan, arcebispo de Canterbury e superior em toda a Inglaterra, consagrou a Álfago para o cargo que estava vago para gerar satisfação de todos os cristãos daquela região. Prestes a morrer, Dunstan, que tinha admiração por Álfago, dirigiu-se a Deus uma fervente oração para que seu discípulo sucedesse na sede de Canterbury. A oração foi respondida, mas somente em 1006, 18 anos após a sua morte. Após Álfago reger a sede de Canterbury durante uns 4 anos, com grande crédito para si e benefício para o povo, os dinamarqueses lançaram-se numa
incursão pela Inglaterra e entraram em Canterbury. Ao tomar conhecimento dos propósitos de ataque contra a cidade, muitas pessoas importantes fugiram dali e tentaram persuadir Álfago a fazer o mesmo. Porém, ele, como bom pastor, não quis dar ouvido a tal proposta, enquanto se dedicava a ajudar e alentar o povo. Canterbury foi tomada de assalto. O inimigo precipitou-se cidade adentro e destruiu a todos os que encontrara pelo fogo e pela espada. Álfago teve então a valentia de dirigir-se ao inimigo e oferecer-se a ele como mais digno de sua ira do que o povo. Rogava-lhe que perdoasse a todos e que descarregasse toda a sua raiva sobre ele. Então tomaram, ataram-lhe as mãos, insultaram-no, escarneceram dele brutal e barbaramente e obrigaram-no a ficar presente até que queimasse a sua igreja e matasse os monges. Logo dizimaram a todos os habitantes, tanto clérigos como leigos, e deixaram só 1/10 das pessoas com vida. Foram mortas 7.236 pessoas. Apenas 4 monges e 800 leigos permaneceram vivos. Depois o encarceraram em uma masmorra, onde o tiveram sob tragédia guardado durante vários meses. Durante esta prisão, propuseram-lhe ganhar sua liberdade mediante um resgate de 3.000 libras e que persuadisse o rei comprar a saída deles do rei por uma soma adicional de 10.000 libras. Como as circunstâncias de Álfago não lhe permitia satisfazer uma exigência tão exuberante, ataram-no e aplicaram-lhe atroz tormento, a fim de obrigá-lo a revelar o tesouro da igreja. Asseguraram-lhe que, se o fizesse, seria liberto. Porém, o prelado persistiu piedosamente em recusar dar aos pagãos quaisquer informações. Trancaram-no de novo, na mesma masmorra, por mais 6 dias. Então, ao levá-lo preso para Greenwich, submeteram-no ao juízo. Ele se manteve inflexível com respeito ao tesouro da igreja e exortou-os em trocar que abandonassem sua idolatria e abraçassem o cristianismo. Isto enfureceu de tal forma os dinamarqueses que os soldados tiraram-no do acampamento e golpearam-no implacavelmente. Um dos soldados que fora convertido por ele, ao saber que suas dores se prolongariam por muito tempo, com a morte próxima de ser concretizada, atuou como uma espécie bárbara de compaixão, ao cortar-lhe a cabeça e pôr assim um ponto final ao seu martírio no dia 19 de abril de 1012. Isso aconteceu no local em que se acha agora a igreja de Greenwich. Depois de sua morte, seu corpo foi jogado a Altamissar, porém achado no dia seguinte, foi enterrado na Catedral de São Paulo pelos bispos de Londres em Lincoln. No ano 1023, seus restos mortais foram levados a Canterbury por Etemot, então bispo desta província. Gerardo Veneziano dedicou-se ao serviço de Deus desde a mais tenra idade. Entrou em uma ordem religiosa por um certo tempo e logo decidiu peregrinar pela Terra Santa. Ao passar pela Hungria, conheceu Esteban, o rei daquele país, que fez bispo de Shornat. Ao serem disposto Olvo e Pedro, sucessores de Esteban, Andrés, filho de Ladislão, primo de Esteban, recebeu a promessa de que lhe seria dada a coroa sobre a condição de empregar sua autoridade para extirpar da Hungria a religião cristã. O ambicioso príncipe aceitou a proposta. Contudo, ao ser informado desta ímpia barganha, Gerardo considerou seu dever protestar contra a enormidade do crime de Andrés e persuadi-lo a retirar a promessa. Com este fim, empreendeu visitar o rei, acompanhado por 3 bispos cheios de zelo pela religião. O novo rei estava em Alba Regis, porém, quando os 4 iam cruzar o Danúbio, foram detidos por um grupo de soldados. Suportaram pacientemente um ataque com pedras. Depois foram espancados sem misericórdia e mortos com lanças. Era o ano 1045. Stanislão, bispo de Cracóvia, descendia de uma ilustre família polaca. A piedade de seus pais igualava-se à sua opulência, dedicada, aliás, a todos os propósitos de caridade e benevolência. Stanislau
esteve um certo tempo indeciso sobre abraçar a vida monástica ou dedicar-se à cleresia secular. Abraçou finalmente a segunda, persuadindo por Lamberto Zula, bispo de Cracóvia, que lhe deu ordens sagradas e o fez canônico de sua catedral. Lamberto morreu em 25 de novembro de 1071. Então, todos os interessados na eleição de um sucessor declararam-se por Estanislau, e este ocupou aquele bispado. Bolislau, segundo rei da Polônia, tinha muitas e boas qualidades, porém deu vazão às suas paixões, cometeu muitas atrocidades e ao final mereceu o apelido de cruel. Somente Estanislau teve a oportunidade de mostrar as suas faltas, quando, ao aproveitar uma ocasião em que estivera a sós, expressou abertamente a dimensão de seus crimes. O rei, sumamente exasperado ante suas repetidas mostras de ousadia, decidiu terminar com o fiel bispo. Ao inteirar-se um dia de que o bispo estava sozinho na capela de São Miguel, a pouca distância da cidade, enviou alguns soldados para assassiná-lo. Estes empreenderam com boa vontade a sangrenta tarefa. Ao chegarem, porém, à presença de Estanislau, o admirável aspecto do bispo amedrontou-os de tal maneira que não puderam levar a cabo o prometido. Quando o rei soube que não lhe cumpriram as ordens, lançou-se violentamente sobre eles, arrebatou uma adaga de um deles e dirigiu-se furioso à capela, onde, ao encontrar Estanislau diante do altar, enterrou-lhe a arma no coração, o qual morreu instantaneamente. Isto aconteceu em 8 de maio de 1079.